Jéssica, para Dona Maria de Lourdes, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. Hoje a gente vai falar sobre Naamã, né? Você quer uma ideia de um capítulo legal para você pregar, né? Ah, hoje é meu dia de pregar na minha igreja, né? Você quer pregar um capítulo legal, pregar para alguém. Você quer pregar para alguém um capítulo legal, gente? É a única oportunidade que você tem, prega Naamã. Porque Naamã, ele fala sobre o evangelho, uau. Se você pregar Naamã, você consegue falar sobre Jesus na passagem de Naamã, sobre o perdão. Você consegue falar sobre muita coisa, né? Uau, a pregação sobre Naamã é extraordinária. E essa é a promessa da nossa aula de hoje, né? Glória a Deus. A gente vai falar sobre muita coisa. Sobre aquela coisa que Jesus fala, né? Dê a outra face, né? A gente vai entender isso hoje com Naamã. Uau, gente. Tem muita coisa pra gente aprender nessa passagem, nesse capítulo. Quer pregar para alguém? Abre 2 Reis, capítulo 5 e prega Naamã para essa pessoa. Porque você vai falar sobre Jesus, você vai falar sobre a purificação, né? Em Jesus, a limpeza dos nossos pecados em Jesus, a limpeza do nosso passado em Jesus, sobre o nosso renascimento. Você vai falar sobre perdão, você vai falar sobre gratidão, você vai falar sobre o amor, você vai falar sobre tudo, gente, é muita coisa você vai falar sobre o orgulho, você vai falar sobre muita coisa. Naamã, nossa, é muita coisa para falar mesmo. É muito interessante, viu? Glória a Deus, amém. Gente, a gente vai começar a aula, né? Eu já vou avisando aqui na minha casa, desde que eu mandei o link, né? Faz uns 30 minutos que eu mandei o link no grupo, 30, 40 minutos. Caiu 3 vezes aqui a energia, né? Então, com a graça de Deus, não vai cair, né? Mas se a conexão falhar, vocês verem que a aula parou, é por causa disso, tá bom? Mas com a graça de Deus vai dar certo, não vai cair mais não, amém? Em nome de Jesus não vai cair mais não. Mas minha internet tá até lenta, tá dando aqui conexão lenta. Não é por causa disso, aqui onde eu moro tá chovendo. Mas vai dar certo, com a graça de Deus não vai cair mais não, amém, amém, amém. Então agora eu vou fazer a oração, tá? E a gente então vai estudar o capítulo de Naamã. Nossa, é um capítulo que tem muita coisa pra gente falar. Glória a Deus, amém. A música de hoje foi Eu Quero Descer, né, de Raquel Melo, né, que fala sobre Naamã, tá bom? Amém. Eu vou orar agora então e a gente começa a falar sobre Naamã. Uau. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, Senhor. Obrigada. Meu Deus, vem e fala conosco, se revela a cada um de nós, manifesta da Tua verdade sobre nós, Pai, que a Tua palavra, a Tua mensagem, a Tua verdade venha, meu Deus, a morar em nossos corações, venha a ser escrita em nossos corações, para que não venhamos a esquecer de tudo isso que estamos aprendendo, que não venhamos a esquecer de tudo isso, meu Deus, que o Senhor tem nos falado, para que venhamos a andar em obediência, para que assim o Senhor nos aperfeiçoe, Pai, que sejamos aperfeiçoados pela nossa obediência, como a Tua palavra diz, Pai, porque nós reconhecemos, Deus, que nós precisamos de Ti, nós precisamos, meu Deus, nós precisamos ser transformados, Pai, nós reconhecemos isso, então nos transforma, nos modifica, Pai, porque nós somos impuros, nós somos sujos, Pai, em nós não há nada de bom, como Paulo diz, tudo que é bom, tudo que vem de Ti é bom, Pai. Então que o Senhor venha sobre nós, em nome de Jesus, Senhor, com a Tua bondade, com a Tua benignidade e nos transforme, Deus. Nos torna melhores, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Porque nós precisamos mudar, nós precisamos ser santos, nós precisamos ser perfeitos. E a santidade e a perfeição só são encontradas em Ti. Então nos aperfeiçoa, Deus. Nos santifica, Deus, em nome de Jesus, Senhor, amém. Nos ensina a obediência, Pai. Nos dê um novo coração. Nos transforma, que a Sua glória venha, Pai, em nome de Jesus, a brilhar através de nós, resplandecer em nós, em nossas vidas, que todos possam olhar para nós e ver que o Senhor é conosco, que temos um Deus grandioso, um Deus poderoso, Pai, que possamos testemunhar o Teu nome também através das nossas vidas, Pai, através dos milagres que o Senhor faz em nossas vidas, não somente no nosso caráter, Pai, que temos que ser como Ti, não só pelas nossas atitudes, não só pelo nosso caráter, não só pelo nosso agir, mas que venhamos a testemunhar o Deus que servimos também pelos milagres, Pai, que vivemos em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor faça milagres em nossas vidas, que o Senhor venha com a Sua mão forte, meu Deus, e faça o que for necessário para exaltar o Teu nome
através de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas, Pai, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como já é feita no céu, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, derrame sobre nós da tua benignidade, da tua bondade, que ela nos sigam todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor perdoe, Pai, as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. A tua palavra diz que o Senhor tem prazer num pecador arrependido. A tua palavra diz que o Senhor é bondoso para aquele que te busca. A tua palavra diz que o Senhor ouve as orações daquele que clama a ti com sinceridade no coração. Então, meu Deus, em nome de Jesus, ouça as nossas orações, todas as nossas orações já feitas em nome de Jesus. Ouça-as, Pai, amém. Que o Senhor, Pai, ouça até mesmo aquelas orações que não foram feitas com palavras, mas foram orações com gemidos, orações com sussurros, orações com lágrimas, que o Senhor desvende, meu Deus, todos os nossos sentimentos, porque a tua palavra diz que o Senhor nos conhece antes mesmo de nós nascermos, o Senhor sabe aquilo que nós vamos falar antes mesmo de nós abrirmos a boca. A tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, sabe exatamente aquilo que nós necessitamos. Então, Senhor, em nome de Jesus, ainda que não saibamos expressar em palavras aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós desejamos, que o Senhor, Pai, pelo teu poder extraordinário, venha e sonde o nosso coração, venha e desvende os nossos gemidos, venha e escute, Pai, cada lágrima nossa derramada e que o Senhor realize os desejos dos nossos corações em nome de Jesus. Que o Senhor faça transbordar os nossos celeiros, que o Senhor nos abençoe sem medidas, Pai. Que o Senhor abençoe os projetos das nossas mãos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que venhamos a andar na tua presença, que venhamos a honrar o teu nome nessa terra, Pai. Amém. Que venhamos a nos lembrar disso, Pai, que devemos ser Cristo nessa terra. Que venhamos, meu Deus, a nos lembrar que nós somos a Bíblia viva que as pessoas lerão. Que venhamos a dar um testemunho fiel acerca de Ti e do Teu reino, Senhor. Coloca, meu Deus, em nossas bocas sabedoria, para que venhamos a pregar a Tua verdade, meu Deus, com sabedoria, de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, Senhor, e de uma forma, Pai, inconfundível e de uma forma irresistível. Que todo aquele que nos ouvir falar acerca de Ti não resista, Pai, se apaixone por Ti e venha Te buscar cada vez mais, venha Te conhecer cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre e nos proteja de todo mal, que o Senhor nos supra todas as nossas necessidades, Pai, que o Senhor nos dê o pão de cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, Helder. A paz, boa noite. Amém. Deus te abençoe. Para você também, uma boa noite. Amém, amém, amém. Então, gente, hoje foi o que eu falei. É um capítulo extraordinário que a gente vai estudar. Naamã. Uau. Prega Naamã que você está pregando a Bíblia. Uau, é muito interessante. A passagem de Naamã fala sobre muita coisa mesmo, né? Que é a mensagem realmente, né? Então, uau, é interessantíssimo. Antes de estudar Naamã, a gente vai ler segundo livro de Reis, capítulo 8, do versículo 1 ao 6, tá? Então, como eu disse, o nosso estudo aqui, ele não segue a ordem que está na Bíblia, né? Mas ele segue a ordem histórica, né? Então, a gente vai seguindo a ordem de acontecimento histórico em Israel. E parece que o capítulo 8 veio antes do capítulo 5. Por quê? Porque Geazi ainda era servo de Eliseu no capítulo 8. E no capítulo 5 a gente vai ver que Eliseu já não vai ter Geazi como seu servo, né? Então você vê que o capítulo 8, na verdade, vem antes do capítulo 5, tá? Então por isso que a gente vai estudar agora, segundo livro de Reis, capítulo 8, somente do versículo 1 até o versículo 6. Então a gente passa para a história de Naamã, na história de Naamã, ali no segundo livro de Reis, capítulo 5, tá bom? Então, amém. Vamos lembrar o que estava acontecendo aqui, né? A gente lembra que houve um período de fome em Israel, né? Então, houve 7 anos de fome
A gente lembra que já veio vindo um período de fome, né? Que foi aquele tempo onde Eliseu estava ensinando os discípulos, né? Os profetas discípulos ali, os profetas estudantes, né? E eles precisavam comer, não tinha comida, né? No local, eles foram buscar erva, foram buscar planta, né? Folha, né? Árvore. E eles fizeram uma sopa com essas ervas, né? E a gente lembra que era erva venenosa, né? Então a gente estudou sobre isso. Então parece que já havia vindo um tempo de fome, né? E para ajudar, além do tempo de fome que já estava ocorrendo, houve um cerco, né? Então a gente lembra que houve um cerco ali em Samaria e a Síria foi, né? A Síria, aquela que Acabe lutou e morreu na guerra, né? Então a Síria veio e cercou Samaria, né? Naquela época a gente lembra que era muito comum uma nação, para não destruir a cidade, porque era um desperdício, né? Imagina, ser uma cidade já construída, com casas construídas, né? Com muro, muralha, tudo, né? Você vai entrar, vai destruir tudo, né? Ou às vezes realmente era muito difícil você quebrar a muralha, né? Então tinha a muralha da cidade e tinha o portão. E a cidade se protegia, né? Então a cidade se protegia, trancava o portão, ninguém entra, ninguém sai. Então ninguém vai atacar a gente tá preso aqui dentro das muralhas. Então como que era comum eles atacarem o povo, né? Como que era comum atacar uma nação assim? Eles cercavam. Então eles faziam um cerco ali na muralha, né? Cercavam a cidade e o que acontece? Chegava uma hora que o povo dentro da cidade ia passar fome, né? Porque eles precisavam sair para pegar semente, para pegar comida, eles precisavam sair para vender também, né? Os produtos, eles precisavam sair. E conforme eles não saíam mais, eles ficavam muito tempo presos dentro da cidade, eles iam começar a passar muita fome e uma hora eles iam se render. Né? Então o intuito era esse, uma hora eles iam abrir o portão da cidade e iam falar, nos rende, a gente se rende, a gente se rende e pronto, aí o inimigo ia entrar na cidade e ia tomar a cidade, então isso era muito comum, e a Síria estava fazendo isso, né? Então a gente lembra que Israel, o reino norte já estava vindo por um período de fome, e então a Síria foi e cercou o reino norte, cercou ali Samaria, né? Então a gente lembra disso, a gente lembra, né, que... Jorão era o rei ali da Síria, Jorão era o rei ali de Israel, do Reino Norte, né? E Jorão, né, ele estava passeando lá pelas muralhas, pelo muro da cidade, né? E a gente lembra, quem estava fora do muro, quem estava dentro do muro, estava dentro do muro. Ninguém entrava, ninguém saía. E ele estava andando ali pelos muros da cidade e uma mulher estava discutindo com outra mulher ali, elas brigando, e o rei passando, e então ela sabia de alguma forma que era o rei passando ali pelo muro, e ela começou a gritar do muro, né? Rei, me ajuda, rei, me ajuda. E ele falou, se Deus não te ajudou, como que eu vou te ajudar? Quem sou eu para te ajudar se Deus não tá te ajudando, né? Como que eu vou te ajudar? Eu também tô mal aqui, né? Então, a mulher, a gente lembra que havia falado, rei, ele foi e falou ainda, né? Falou assim, mas me fala o que é. Ela foi e falou, então, rei, o que acontece é o seguinte... Eu e essa mulher, a gente fez um acordo, né? A gente combinou, eu cozinho o meu filho um dia e você cozinha o seu no outro, pra gente comer e não passar fome. E ela falou, e eu fiz isso. Ontem eu cozinhei meu filho, ontem eu matei meu filho, a gente comeu, e hoje é pra matar o filho dela e a gente comeu o filho dela. E ela não quer dar o filho dela, ela escondeu o filho dela. A gente lembra quando o rei ouviu isso, o rei rasgou as roupas dele, as vestes dele, né? E lamentou muito por isso estar acontecendo em Israel, por isso estar acontecendo no Reino Norte. Né? E neste momento ele jurou que ele mataria Eliseu. Eu até expliquei, né, que ele achava que a culpa era de Eliseu. Então a gente lembra que ele foi lá falar com Eliseu, né? E Eliseu então falou que Deus havia dito que no dia seguinte aquilo ia ser resolvido, né? Que eles não iam mais passar fome, que a comida, pelo contrário, ia ser até bem barata, né? Ia ser vendida muito, muito barato no mercado. A gente lembra que um oficial ali do rei duvidou, né? Então Eliseu falou, por causa disso, porque você duvidou, você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer, né? E ele morreu, realmente a gente lembra, né? Então, isso aconteceu, tá? Então a gente lembra que aqui acaba o tempo de fome, né? Então aqui acabou o tempo, os 7 anos de fome acabou nesse momento, né? Onde a Síria foi derrotada, a gente lembra o milagre de Deus para derrotar a Síria também, né? Que eles foram confundidos ali por Deus e tal. Então aqui acabou 7 anos de fome. Então agora a gente vai ver no capítulo 8 o que acontece. No início desse período de fome,
Lembra aquela mulher que eles tá baixando o volume de som? Eu acho que é minha internet aqui, tá bem ruim. Eu vou ficar com o microfone assim. Então, a gente lembra, né? No início do período de fome, tá? Eu tava bem, ia começar os 7 anos, foram 7 anos de fome, ia começar o primeiro ano ali de fome. A gente lembra que antes, o que Eliseu havia feito? Havia ressuscitado o filho da sunamita, lembra? Então, Eliseu havia ressuscitado o filho da sunamita, e agora no capítulo 8 diz que Eliseu, depois de ressuscitar o filho da sunamita, Eliseu foi e falou para a sunamita, ó, sunamita, ó o nome dela, né? Deve ter falado, né? Mas a gente fala sunamita. Foge daqui, vai para outra terra, né? Vai para outra terra porque aqui a gente vai passar uma fome cruel. Vai ser uma fome muito rigorosa. Então vai para um lugar seguro e fica lá por 7 anos. Você só volta aqui para Israel, só volta para o Reino Norte depois de 7 anos. Porque vai ser uma fome intensa. E Eliseu havia alertado essa mulher, tá? Então diz isso no versículo 1 do capítulo 8, diz isso, né? Diz no versículo 1 assim: E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo o seguinte: Levanta-te, e vai tu e tua família, e peregrina onde tu puderes peregrinar, porque Deus chamou a fome, a qual também virá a essa terra por 7 anos, né? Então, 7 anos a gente vai passar fome. Então, vai para um lugar seguro que você vai poder comer, vai ficar tranquila. E diz, então, que a sunamita pegou o filho dela, pegou o marido dela e foi-se embora. E foi para onde? Para a Filisteia. Ela foi lá para a terra dos filisteus, tá? Então, diz que ela foi lá, obedeceu o que Eliseu havia falado, creu, né, que realmente viria esses 7 anos de fome. E no versículo 2 diz que ela foi lá para a terra dos filisteus e ficou lá na terra dos filisteus por 7 anos. Aí no versículo 3 diz que chegou os 7 anos, ela voltou, né? Já deu o período que Eliseu falou, passou os 7 anos, ela voltou lá para a terra de Israel, lá para o Reino Norte, e foi falar com o rei, porque ela queria as terras dela de volta. O que acontece? Ela ficou 7 anos fora. E esses 7 anos que ela ficou fora foi um período de fome intenso, né? A gente lembra que ela era rica, essa mulher, né? E o marido dela tinha plantação. O marido dela tinha terreno, né? Só que agora já não há mais fome. Agora tá tudo bem lá no Reino Norte, né? O que deve ter acontecido? Devem ter tomado a casa dessa mulher. Ou o próprio reino tomou, né? O próprio rei tomou a casa dela, né? Ou alguém invadiu e tomou a casa dela. E ela tentou voltar, provavelmente, ela chegou, voltou, e ela viu que não podia mais entrar na casa dela, porque já estava com gente na casa dela. E as pessoas não queriam sair. Ela deve ter falado, a casa é minha, dá licença, e ninguém deve ter querido sair dali. Então ela foi falar com o rei, né? O problema dela, ela foi falar com o rei. Acontece, no versículo 4, diz que Geazi, o empregado, né, o discípulo de Eliseu, estava falando com o rei neste momento. E diz que quando ele estava falando com o rei, ele ainda era servo de Eliseu. Ele ainda trabalhava para Eliseu. Aí diz que ele estava lá falando com o rei, ele ainda era trabalhador de Eliseu, ainda era um discípulo de Eliseu. E o rei foi e chamou Geazi. E falou, me conta aí todas as grandes obras de Eliseu. Me conta todos os milagres, os grandes milagres que ele fez. Conta para mim. E o rei queria ouvir. O rei queria ouvir falar sobre os milagres que Eliseu estava fazendo. Então, diz que Geazi começou a contar, no versículo 5, diz que Geazi começou a contar sobre o milagre desse menino que Eliseu havia ressuscitado. E ele começou a falar isso. Então, ele ressuscitou um menino e começou a contar essa história para o rei. Diz que quando ele terminou de contar essa história, né, ele olhou para o lado e viu a sunamita. Ele falou, rei, essa é a mulher, ó, que eu tô te falando, é o filho dela que ele ressuscitou. O filho dela tá aqui, ó, foi esse menino que ele ressuscitou. E Geazi falou isso, né, aqui é a mulher e aqui é o menino. E então o rei foi e deu atenção para ela nesse momento. Aí no versículo 6 diz que o rei foi, parou, olhou para a mulher e falou, deve ter pedido para ela contar, né, com mais detalhes, né? E ela contou toda a história dela para ele e tal, né? E depois disso, né, ele deve ter perguntado o que ela queria, ela deve ter falado, né, sobre a terra dela, que ela queria a terra dela de volta, que ela tentou entrar e já tinha gente lá, ela não estava podendo entrar e tal. Então, o rei deu ordem, né, para ela voltar à terra dela. Então, ele mandou soldados junto com ela
para fazer com que a terra fosse restituída para ela. Então diz no versículo 6 que os soldados foram junto com ela, e então ela ficou lá na terra dela tranquilamente, todo mundo quem estava lá na terra dela foi tirado e ela voltou para a terra dela, tá bom? Então, isso aconteceu antes do capítulo 5 que a gente vai ver agora, tá? Porque no capítulo 5 agora a gente vai ver que Geazi vai deixar de ser servo de Eliseu. Então, não tem como ser o capítulo 8 antes do capítulo 5, né? Então, a gente vai ver que o versículo 7 em diante é depois do capítulo 5. Mas, do versículo 1 até o versículo... até o versículo 6, que a gente acabou de ler, é antes do capítulo 5, tá? Mas do versículo 7 em diante é depois. Porque realmente vai falar sobre a morte do rei da Síria, né? E vai começar a chegar ali no momento onde Jeú é levantado para matar a descendência de Acabe também, tá? Então a gente realmente, do versículo 7 em diante, é depois do capítulo 5, tá? Amém. O rei ainda era Jorão. Isabelle acabou de perguntar se o rei ainda era Jorão. Era Jorão, tá? Então no reino norte ainda reinava Jorão. No reino sul ainda reinava Josafá. Mas Josafá já tá nos últimos anos dele lá no reino sul. Daqui a pouco é o filho dele que vai reinar lá no reino sul. Mas ainda é Josafá. Lá no reino sul é Josafá que tá reinando. E lá no reino norte é Jorão que tá reinando, tá? Então, e tudo isso tá acontecendo aqui, né? Esse período de fome. E era Jorão que tava lá no reino norte. O rei curioso que ficou perguntando, né, pra Geazi, fala os milagres do Eliseu, não sei o que, é Jorão. Esse é o rei curioso que ficou perguntando. Você vê, né, que Jorão era um pouquinho, não era, como diz, né, Jorão, ele não era tão ruim quanto Acabe. A própria Bíblia diz isso, né, Jorão não era tão ruim quanto seu pai. Já Acasias diz que é. A Bíblia diz que Acasias era ruim tanto quanto Acabe. Mas hoje tá, gente, tá difícil. Acasias era tão ruim quanto Acabe. Mas Jorão, né, ele não era tão ruim quanto Acabe. A Bíblia diz isso, né? E você vê realmente, né, igual aquela vez quando ele encontrou Eliseu, né? Ele tinha um certo temor, né? Ele falou, meu Deus, Deus vai matar nós três, né? Então você vê que realmente ele era um pouquinho diferente, né? Mas não tanto ao ponto de mudar, né? Mas a gente lembra até que Jorão havia derrubado o altar de Baal que Acabe havia feito, né? Então a gente lembra disso. Jorão era um pouquinho diferente, mas não era bom, né? Não era bom no nível de ser bom ao ponto ali, né? De mudar ali, né? Não. Mas ele não era tão ruim quanto Acabe, né? Era nesse nível. Então agora a gente vai para a história de Naamã. A gente vai para o segundo livro de Reis, capítulo 5. Diz no versículo 1 assim... Naamã, né, ele era um comandante do exército da Síria. Vamos entender agora a situação que está acontecendo aqui, gente. A Síria acabou de ter guerra com Israel. Por causa da Síria, Israel estava nesse ponto dessa mulher ter comido o próprio filho. Por causa da Síria. Então foi uma guerra séria, né? Foi uma guerra ali muito séria. E aqui diz, né, que Naamã era o oficial de guerra, ele era o chefe do exército. Ou seja, Naamã estava na frente das principais batalhas da Síria. Daquela batalha que matou Acabe, da batalha que estava cercando ali a Samaria, que a mulher comeu o próprio filho. Quem é que estava à frente dessas batalhas? Naamã. Tá? Então, é pra gente começar a entender o peso do que tá acontecendo aqui. Naamã era um inimigo que fez muito mal para Israel. Tá? A gente tá estudando aqui mais ou menos no nível de Jonas com Nínive. É mais ou menos nesse nível aqui que a gente tá estudando. Mas a diferença é que é Eliseu, né? A paz, Thiago. A diferença aqui é que é Eliseu, né, Jonas? Mas é nesse nível, né? Porque Nínive também fez muito mal para Jonas, a gente vai ver. E é nesse nível, né? Naamã, ele era chefe do exército que fez tão mal para Israel, que fez tão mal para o Reino Norte, né? E diz que esse comandante, ele era muito respeitado. Onde ele entrava, ele era bajulado. Diz que até mesmo o rei estimava ele. Imagina, esse homem devia ter um orgulho tremendo, né? Até o próprio rei bajulava ele, estimava ele, tinha apreço por ele, né? Até o próprio rei ouvia o que ele dizia, né? Ele era muito respeitado, até pelo rei. O que ele dizia, o rei ouvia. A gente vai ver que era isso mesmo, porque o rei vai fazer algo agora porque Naamã havia dito. Então, era nesse nível,
Naamã era um homem muito orgulhoso, né? Muito respeitado, muito bajulado, né? As pessoas, ele nunca se humilhava para ninguém, as pessoas se humilhavam a ele. Ele era assim. Então diz, né, aqui, né, que ele era muito respeitado porque através dele, Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Então ele era muito respeitado porque Deus sempre dava vitória através dele. Ele era o comandante quando a Síria vencia, era ele que estava comandando. E por isso ele era tão respeitado. Então todo mundo fala, caramba, ele é o cara, né? Mas aquela coisa de Saul e Davi, né? Saul venceu milhares e Davi dezenas de milhares, né? Então é isso, era nesse nível, era Naamã. E diz aqui que ele era um soldado muito valente, ele era muito corajoso, mas ele sofria de uma doença de pele terrível, né? E naquela época era lepra, ele sofria de lepra. A gente lembra, a gente falou sobre isso na aula passada, haviam 4 leprosos na porta do Reino Norte, né? Quando estava o cerco ali de Samaria, haviam 4 leprosos fora da cidade, né? Aqui tinha um muro, a muralha, a porta fechada, aqui a cidade, e fora da cidade tinham 4 leprosos. E a gente lembra que esses 4 leprosos falaram o quê? A gente não pode entrar na cidade porque a gente é leproso. Lá dentro a gente morre também, não tem o que fazer lá dentro. A gente vai passar fome. Aqui fora também a gente vai morrer, né? A gente tá sem ter o que comer, daqui a pouco a Síria vai invadir aqui, eles vão matar todo mundo que estiver no caminho, vai matar a gente também. Então, o que nos resta? Nos resta implorar por nossas vidas e ver se a Síria vai deixar a gente vivo e vai pegar a gente para alguma coisa. Às vezes a gente vai lá e invade o acampamento da Síria e eles pegam a gente como escravos, né? Pegam a gente como empregados deles, tal. E eles falaram isso, lembra? E quando eles falaram isso, eu falei para vocês na aula passada, parece que na Síria não havia problema de você andar com leproso. Não tinha nenhum problema com isso na Síria. Então, não tinha problema o comandante do exército, o general do exército ser um leproso, ter lepra. Não tinha problema nenhum, né? E isso não era motivo de desonra para ele. Você vê claramente, né, que ele tinha lepra, né? Mas ele era super respeitado, né? A lepra era realmente uma dor nele, né? Não era algo que trazia para ele, né, algo com relação aos outros. Não é que os outros tiravam uma dele, ignoravam ele, humilhavam ele por causa da lepra. Não. Parece que mesmo ele tendo lepra, as pessoas respeitavam ele, admiravam ele, né? A lepra era mais uma questão dele, né? Era uma questão interna. Era aquele problema dele interno que ele queria resolver. Era algo que incomodava ele. Não incomodava os outros, incomodava ele. Era algo que ele queria resolver. Era algo que ele precisava resolver. Era algo que doía nele. Né? Não era algo que era uma mancha para fora, né? Não era algo que os outros fizessem, não. Essa é a impressão que dá, né? Quando a gente conhece um pouquinho a Síria, né? A Síria não era igual a Israel, né? Israel, na verdade, Deus havia colocado essa lei, né? Que quem tivesse lepra ou alguma doença, né? E determinadas impurezas, a gente lembra, não podia chegar perto do templo de Deus, porque eram pessoas impuras, eram pessoas que não eram pessoas dignas de entrar na presença de Deus. A gente lembra que até o eunuco também, na aliança da lei, ele não poderia jamais entrar na presença de Deus, ele não era digno da presença de Deus, né? Mas a gente lembra que tudo isso acaba com Jesus, né? Tanto que a gente lembra que Felipe ali vai e evangelizou o eunuco, não só evangelizou, como batizou, né? Cumprindo ali o que Jesus diz, o que Isaías disse, né? Que haverá um tempo em que os eunucos entrarão na presença de Deus. Isso parecia impossível diante da aliança da lei, né? Sendo que estava escrito que jamais um leproso entraria na presença de Deus. Jamais um eunuco entraria na presença de Deus. Isso estava na aliança da lei, que a gente estudou lá com Moisés, né? Que a gente estudou lá em Levítico. E então em Israel havia uma diferença muito grande, né? Em Israel, uma pessoa com lepra, ela era humilhada. Uma pessoa com lepra que passasse perto, a gente lembra que a pessoa com lepra, né, pela aliança da lei, ela tinha que andar, e se tivesse alguém perto dela, ela tinha que pôr a mão na boca e falar, leproso, leproso. Ele tinha que gritar que era leproso para ninguém passar perto dele, porque ele passava a impureza dele, né? Ele contaminava o outro. Aquele que tocasse nele também não era digno de entrar na presença de Deus, a gente lembra disso, né? Mas a gente lembra que aquele que tocasse nele era temporário, né? Não era para sempre, era até ele se purificar e depois ele podia entrar na presença de Deus.
A gente já estudou isso. Mas parece que nas outras nações não, né? Parece que na Síria não havia esse problema, não tinha esse problema. Tudo bem, a doença é transmissível? Sim, eles deviam ter um certo cuidado para não transmitir, né? Mas não que isso gerasse, né, uma humilhação, não que isso gerasse um desrespeito. A gente vê claramente isso por Naamã, né? Então, parece que isso para Naamã era uma questão pessoal, né? Não é que ele precisava para ser respeitado. Não, ele precisava porque era algo que ele desejava. Ele queria ser curado. Não pelos outros, né? Não pelo que os outros vão ver de mim, mas porque eu preciso. É o que angustia a minha alma, né? Parece mais que é no sentido de que, poxa, ele era um homem que era respeitado, era um homem que até mesmo que ele pedisse para o rei dava, né? Era um homem que, caramba, ele tinha fama, tudo, mas lhe faltava algo. E o que faltava para ele, né? Algo que ele desejava, a cura, porque a lepra dele não incomodava ninguém, né? Mas incomodava ele, né? Era algo que ele necessitava, era algo que ele precisava, né? É nesse sentido que eu vejo. Aí no versículo 2, né? Agora que a gente já conheceu quem é Naamã, né? Naamã é esse homem, uau! A paz, meu tio tá online, Claudemir, a paz, tio, oh, glória a Deus, amém, que bom que você tá aqui online com a gente, amém. Então, agora que a gente já conheceu quem é Naamã, né, gente, pra gente entender qual é a dificuldade de Naamã de mergulhar no Rio Jordão, estamos entendendo, né? Então, Naamã é esse cara, né? Então, agora, no versículo 2, diz que numa dessas idas da Síria, né, e tomada ali de Israel, né, a gente lembra que a Síria ganhou ali a luta contra Acabe morreu na luta ali, né, contra a Síria, né, a Síria, né, deve ter tomado algumas pessoas escravas ali naquela época, né, fora isso ainda teve aquele cerco que teve, né, então numa dessas idas, desses ataques da Síria, diz que a Síria conseguiu levar alguns prisioneiros. Entre esses prisioneiros, quem foi que a Síria levou? Uma menina. E essa menina, né? Essa menina no sentido de ser jovem, né? Era uma adolescente, uma criança pré-adolescente, era uma jovem. E ela trabalhava na casa de Naamã, diz essa menina, israelita, né? Essa menina do Reino Norte. Trabalhava na casa de Naamã. E ela era serva da mulher de Naamã. Ela trabalhava para a mulher de Naamã. Aí diz no versículo 3 que um certo dia, né, a menina, vendo o sofrimento de Naamã, né, com as feridas dele por causa da lepra, né, ela via ali de perto as dores dele, a angústia dele, né, pelas dores dele, pelo que ele passava ali. A menina foi um dia e falou para sua patroa, falou para a mulher de Naamã, né, ah, quem dera se o meu senhor, né, Naamã, quem dera se Naamã estivesse diante do profeta que está lá em Samaria. Com certeza ele seria curado dessa lepra. A menina disse isso para a mulher de Naamã. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa menina. Gente, essa menina é uma escrava. Ela foi roubada da sua família, foi roubada da sua casa, do seu reino, da sua tranquilidade, tá? Então ela foi sequestrada, né? E caramba, essa menina, ela podia olhar para Naamã e ficar contente. Ela podia falar, perfeito, me tirou lá da minha família, bem feito, você que sofra mesmo. Todo sofrimento para você é pouco. Ela podia falar isso. Podia, né? Mas olha a lição que ela dá pra gente, essa menina. A lição de perdão, né? De não se vingar, né? A Bíblia diz isso. A vingança cabe a Deus. Deus é o vingador. Né? Sabe aquela coisa, quem ri por último ri melhor? É por isso que Deus é o vingador. Porque ele é o último que vai se vingar. Então, ele é o que vai rir por último. Então, a vingança cabe a ele. Já que ele é o último que vai se vingar, então a vingança cabe a ele, não cabe a mim. Porque ele é o último a se vingar. Ele vai se vingar por último. Ele vai rir por último. O que ri por último ri melhor. É ele, é Deus. E, uau, essa menina tem essa consciência. Gente, ela conseguia desejar o bem para quem lhe fez mal. Caramba. Esse cara tirou ela dos pais dela.
dos irmãos dela. Ela agora estava morando numa nação estrangeira e como escrava. Mas caramba, ainda assim, ela queria o bem de Naamã. Uau! Ela ensina pra gente, né, o que a Bíblia diz, né? A gente tem que ter consciência que a nossa luta não é contra a carne, né? Não é contra o sangue, né? O outro não é meu inimigo, né? Minha mãe não é minha inimiga, meu irmão não é meu inimigo, meu vizinho não é meu inimigo, né? Não, minha luta não é contra eles, né? Eles só fazem o que eles fazem porque eles ainda não têm a revelação, eles ainda não têm o Espírito Santo dentro deles, eles ainda não têm o agir de Deus na vida deles, então eles agem como o mundo age, né? E eu tenho que ter essa consciência como cristão, eu tenho que dar um exemplo, né? Não são eles, sou eu. Como cristã, eu tenho que dar um exemplo, né? Uau! E essa menina deu um exemplo extraordinário. Caramba! Ela não só desejava o bem a ele, como ela disse o caminho. Caramba! Às vezes a gente consegue desejar o bem de longe, né? Mas a gente agir pelos meios que a gente pode para proporcionar o bem para o outro, a gente não faz. E essa menina fez. Ela deu o caminho, ela falou por onde que ele iria para se curar. E é alguém que fez mal para ela. Caramba, né? Então, uau, que extraordinário, né? Ela ensina pra gente exatamente o que a Bíblia diz, né? Retribuir o mal com o bem, né? Retribua o mal com o bem. E é o que ela tá fazendo. O mal que ela recebeu, ela tá retribuindo com o bem. É aquilo que Jesus diz, né? Dê a outra face, né? Quando a gente pensa assim, quando Jesus fala, dê a outra face, a pessoa na ignorância acha, né? Ah, então eu tenho que dar outra face, eu tenho que ficar apanhando que nem um bobo, né? Eu tenho que apanhar. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é que eu tenho que ficar no lugar onde eu tô apanhando. Não é que eu tenho que apanhar quieta. Não é isso que Jesus diz. O que Jesus diz é que eu não tenho que me vingar. Ao invés de me vingar, eu tenho que dar a outra face. Né? Porque o que acontece? Pela aliança da lei, lembra? Na aliança da lei dizia olho por olho, dente por dente. A aliança da lei dizia isso. Né? Então, a aliança da lei dizia o quê? O que o outro fez para mim, eu farei a ele. A aliança da lei dizia isso. E a lei me garantia isso. Então, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e o outro perdeu a perna por causa desse acidente, né? Um atropelou o outro e o outro perdeu a perna por causa desse acidente. Pela aliança da lei, pela lei, aquele que provocou o acidente ia ter que ter a perna amputada também, ia perder a perna também, porque é olho por olho e dente por dente. A pessoa me deu um tapa na cara, eu tenho que ir lá, aí depois eu vou lá pro juiz e falo, me deu um tapa na cara, não sei o quê. Não, tá certo, é digno, dá outro tapa na cara dela. Eu pego a pessoa e dou um tapa na cara dela, entendeu? Era assim, a aliança da lei era assim, né? E isso tá na aliança da lei, isso tá lá escrito em Levítico, isso tá escrito na aliança que Deus entregou ali para Moisés no Monte Sinai. Tá escrito isso, que na mesma medida deve ser devolvido. Mas a gente já falou sobre isso. Quando Deus fala isso, não é que Deus quer que a gente se vingue, né? Deus não fala isso na intenção de que eu vou fazer, se eu tomar um tapa na cara, eu vou dar um tapa também. Se alguém mata outra pessoa, eu vou matar também. Não é nesse sentido. Mas Deus fez essa lei no sentido de que eu não vou fazer porque eu não quero também que façam comigo. Então eu não vou arrancar o braço do outro porque eu não quero que arranquem o meu. Eu não vou fazer o outro ficar cego porque eu não quero ficar cega. Né? Eu não vou fazer o outro perder a perna porque eu não quero perder a perna. Então, era nesse sentido a lei, né? Era eu não fazer porque eu não quero. Então, como eu não quero pra mim, eu não vou fazer pro outro. Era nesse sentido que a lei foi dada. Mas o pessoal não entendeu. Então, virou aquele negócio de vingança adoidada. Então, a vingança cresceu. A vingança cresceu adoidado. Adoidado. Todo mundo queria se vingar. Então, por isso que Jesus fala, não, dê a outra face. Não é pra você se vingar, é pra você dar outra face. Né? Em vez de você ir pegar e dar um tapa, a pessoa te dá um tapa, você vai dar outro tapa. Não, aquilo vai virar um ciclo que não vai acabar nunca. Um dá um tapa no outro, não vai acabar nunca aquela violência. Né? Não, encerra, acaba a violência, dando a outra face. Não faz, né? Mas não é no termo claro, né? Não é naquela coisa
prática, né? Mas era nesse sentido, não se vingue, né? Não se vingue, que aí a maldade vai cessar. Se você responder o mal com o bem, né, vai cessar, vai acabar. E é o que essa menina fez, uau. Ela respondeu o mal que Naamã fez com ela, com o bem. Então, Naamã ouviu essa menina. Naamã a escutou. Você vê que, assim, Naamã era um homem respeitado, era um homem, né, que era ouvido, e ele era muito orgulhoso. A gente vai ver que ele era muito orgulhoso, esse homem. Mas a gente vê que, com relação a isso, ele ouviu. Por quê? Porque era algo que incomodava muito ele. Era algo que ele queria muito. Era algo, né, que ele queria muito que fosse resolvido, né? Porque imagina, ele podia até esconder debaixo das armaduras as feridas dele. Ele podia até esconder, né? Igual às vezes a gente esconde nossas feridas por detrás de um sorriso, né? Ele podia até esconder as feridas dele debaixo das armaduras dele. Mas ele queria mesmo era ser curado. E você vê quando ela falou, a menina falou, né? O orgulho dele cessou e ele ouviu a serva, né? Um homem orgulhoso desse jeito. Mas para você ver o nível de vontade que ele tinha de realizar aquele desejo, né? Era algo que era para ele muito importante, né? E uau, a gente vai ver que isso é para Deus, né? Essa é a importância para Deus, que Deus não quer que a gente esconda as nossas feridas. Deus quer que elas sejam curadas, assim como foi de Naamã, né? Deus não quer que a gente esconda nossas feridas com um sorriso falso. Deus quer curá-las. Uau! E é isso que vai acontecer com Naamã, né? Então aqui diz que ele ouviu a menina. Ele ouviu a menina e foi lá falar com o rei. Ele foi lá falar com o rei da Síria, né? E ele falou pro rei Ben-Hadad lá da Síria. Ele falou, ó, a minha serva me falou que lá em Israel tem uma pessoa que pode me curar dessa doença, né? Me deixe pra lá, né? Foi falar lá com o rei. E o rei da Síria, então falou assim, não, claro, eu vou mandar uma carta. Eu vou mandar uma carta pro rei de Israel, né? Para que eles te curem, para que realmente aconteça isso. Então diz que o rei foi e enviou uma carta para o rei Jorão, né? Enviando Naamã. E diz que Naamã foi lá para Jorão, lá para o reino norte, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. A gente lembra que um talento de prata ou de ouro equivaliam a 3.000 ciclos, né? 3.000 ciclos era um talento. A gente viu isso lá em, acho que, Números, né? E mais ou menos aqui, gente, eram uns 350 quilos de prata que ele levou e uns 70 quilos de ouro que ele levou, mais 10 mudas de roupas, né? Então, uau, ele levou muita coisa. Ele levou presente que se leva para um rei, né? Ele levou nesse nível. Então, no versículo 6, diz que Naamã chegou lá em Samaria, foi lá falar com o rei do Reino Norte, com Jorão, e ele falou, ó, o meu rei, né, o rei da Síria, tem uma carta para o senhor. E entregou a carta lá para Jorão. Aí diz que na carta dizia assim, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que você cure ele da lepra. A carta dizia isso. Jorão abriu a carta, sentado no trono dele, abriu a carta e leu. Olha, eu te enviei o meu servo Naamã para que você cure ele da lepra que ele tem. E quando Jorão leu aquilo, Jorão falou, não, tá de brincadeira. Estão me tirando. Vocês estão achando que eu sou Deus para curar alguém? Vocês estão achando que eu sou Deus, que tem o poder da vida e da morte? Não, como que eu vou curar esse homem? Eu não tenho como curar esse homem. Isso daqui é motivo para guerra. Vocês estão querendo achar motivo para vir guerrear comigo e estão querendo caçar assunto. Isso daqui vocês estão inventando um assunto para vir brigar e vocês vão dizer que eu não curei ele e por isso vai começar outra guerra. É isso. Jorão ficou doido achando que era isso. Aí no versículo 7 diz isso que eu falei. Diz, né, que... Deixa eu só ver se eu não pulei no capítulo. Não, tá certo. Aí no versículo 7 diz isso que eu acabei de dizer. Diz que quando Jorão leu a carta, Jorão rasgou a roupa dele e começou a falar isso. Ele começou a falar, por
acaso eu sou Deus para te curar? Eu sou Deus que tem o poder da vida e da morte nas mãos? Como é que o rei da Síria me envia o homem para que eu cure da lepra? Meu Deus, tá vendo? Vocês estão buscando assunto para vir guerrear contra a gente. Vocês estão procurando um motivo, vocês estão querendo guerra, né? E ele começou a falar isso, Jorão. Aí no versículo 8 diz que chegou algum mensageiro, alguém foi lá avisar Eliseu do que estava acontecendo. Alguém foi lá. Não fala quem foi, mas alguém foi, gente. Alguém ficou sabendo disso daí e foi lá avisar Eliseu. E falou, Eliseu, você não sabe da última, Eliseu. Chegou o comandante do exército da Síria, chegou lá em Samaria, no palácio, tá lá falando com o rei Jorão e falou que o rei da Síria mandou ele curar o Naamã da lepra. E o Eliseu deve ter perguntado, e aí, o que Jorão fez? O que Jorão falou? Jorão rasgou as roupas e tá lá falando que ele não é Deus para curar ninguém, que como assim, que eles querem que ele cure ele, como que ele vai curar ele, que eles estão querendo guerra, que papo é esse, né? E Eliseu falou, ai, vai lá e fala para Jorão me mandar esse homem, porque agora vocês, né, todo mundo vai saber que existe sim profeta em Israel. Esse homem vai ser curado. Manda ele pra cá. Eliseu fala assim, uau. Aí no versículo 8 diz isso. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, né, o homem de Deus, Eliseu, que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, ele mandou um mensageiro ir lá falar com o rei o seguinte, por que foi que você rasgou suas roupas? Tá preocupado com o quê? Tá triste com o quê? O que tá acontecendo? Rasgou a roupa por quê? Não tô entendendo. Manda ele vir para mim. Manda ele vir para mim, que todos vão saber que existe sim profeta em Israel. Que existe Deus aqui sim. E que esse homem vai ser curado. Manda ele para mim. E ele foi. Aí então, gente, diz que Naamã foi todo alegre, com os cavalos dele, com o carro dele. E ele parou lá na porta da casa de Eliseu, todo feliz. Então Eliseu não saiu da casa dele. Eliseu continuou exatamente onde ele estava e mandou o empregado dele, Geazi, ir lá falar com Naamã. Isso era uma ofensa muito grande. Eliseu ficou sentado lá na casa dele e mandou o empregado falar, vai lá, fala com Naamã e fala para ele que se ele quer ser curado, ele tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E mandou Geazi falar isso. Então diz isso no versículo 10. Então Eliseu mandou um mensageiro, Geazi, né? E disse assim para Naamã, através do mensageiro, vai e se lava 7 vezes no Rio Jordão, e então você vai ser curado. E, gente, quando Naamã viu isso, Naamã ficou muito ofendido. Naamã falou, o quê? Eu sou o comandante do exército da Síria. Até o rei da Síria me respeita. Até o rei de Israel me recebeu. E esse profeta não vem me receber. Manda um empregado vir me receber. E ainda vem me mandar ir lavar no rio sujo. O que acontece, né? O Rio Jordão não era um rio limpo. Não era um rio daqueles que você olha a água transparente e você vê as pedrinhas no fundo, sabe? Do rio. Não. O Rio Jordão, gente, era um rio de água marrom, de água meio bege, água de terra, sabe? Fica aquela sujeira na água, água de terra, água de barro, sabe? É esse, que você não vê nada, né? É o Rio Jordão. Ele não tem um aspecto bom, ele não tem aspecto bonito, não. Ele tem um aspecto feio, o Rio Jordão. E então, Eliseu mandou ele se lavar nesse rio 7 vezes. E ainda mandou isso por meio de um empregado, né? Então, quando Naamã ouviu isso, Naamã foi e falou. Naamã ficou indignado. Naamã falou, o quê? Eu tinha certeza que pelo menos esse profeta ia sair para vir falar comigo pessoalmente. Nem para isso. Ele nem saiu pessoalmente para me ver, ele mandou um empregado. Eu achei que em vez de ficar me mandando e me lavar... Sim, Isabelle... Eu pensei que, eu achei que pelo menos, antes dele me mandar, pelo menos, ao invés dele me mandar e me lavar nas águas desse rio imundo, ele
ia vir, né, orar sobre mim, ele ia pôr a mão em mim, ia pôr a mão na minha ferida, ia me curar. Agora o quê? Ele não vem falar comigo pessoalmente, manda o seu empregado e ainda me vem mandar tomar banho naquela água suja. Aí então, no versículo 12, ele diz: ah, por acaso, lá onde eu moro, na Síria, lá em Damasco, não existem rios melhores do que esse? Rios mais limpos? Rios que eu consigo ver as pedrinhas lá embaixo? Rios que eu consigo ver os peixinhos? Não existem rios melhores? Se eu quisesse tomar banho e ficar limpo, eu ia tomar banho lá, não nesse rio sujo. Como que eu vou tomar banho nesse rio sujo e vou ficar limpo? Como que eu vou tomar banho nesse rio feio e vou ficar limpo? Como assim? Não, que absurdo. Como é que alguém vai ficar curado nessa sujeira, nesse rio imundo, né? E ele diz que ele foi embora muito bravo, muito irritado, né? Então, no versículo 12 diz isso. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damasco, eles não são melhores do que qualquer rio em Israel? Ele ficou tão irritado que ele está ofendendo todos os rios de Israel. Já não é mais nem só o Rio Jordão, já está ofendendo todos os rios de Israel. Ele tá falando, ok, ele vem me mandar ainda me lavar nesse rio sujo, né? Será que eu poderia me lavar em algum deles e ficar curado? Como assim eu vou me lavar em algum desses rios sujos, imundos e ainda ficar limpo? Não, não é nem transparente a água disso daqui. E diz que ele foi embora muito bravo. Ao ler isso daqui, gente, eu lembro claramente do que a Bíblia diz, né? Quando a gente lê Isaías, diz, nele não havia beleza alguma. Caramba! Quando a gente estudou sobre o tabernáculo, né? O primeiro tabernáculo feito ali no deserto, que Deus mandou fazer, que Deus deu ali o exemplo de como devia ser feito. Quando a gente estudou ele, eu falei, quem olhava de fora era feio. Era feio, não era bonito o aspecto do tabernáculo, era feio. Mas ele falava sobre Cristo. A gente lembra, tudo aponta para Cristo, né? E o tabernáculo apontava para Cristo. Mas dentro do tabernáculo era lindo. Quem entrava era uau, deslumbrante. Mas por fora, se olhava, era feio. E a Bíblia diz isso sobre Jesus, né? Isaías fala, não havia beleza alguma nele. Não havia formosura alguma nele. E é assim que eu imagino Jesus, né? Jesus devia ser assim, um homem, gente, com a pele, né, até craquelada do sol, né? Pele manchada de sol, né? O cabelo, né, desidratado. Eu imagino ele assim. Ele não era bonito. Quando você olhava para ele, você não via beleza alguma. Você não via formosura alguma ao olhar para ele, né? E é isso que a Bíblia diz, né? Mas é nele que você encontra a água, né? Que te purifica, que te limpa. É nele. Apesar de não parecer ter beleza alguma, né? Mas era nele. Uau, né? Uau. E por isso era tão difícil, né? Havia tanta, né, resistência do povo em aceitar ele, né? Poxa, o cara, para ajudar, ainda vem de Nazaré, né? Ainda vem do pior lugar que existia lá em Israel, né? É como se você imaginasse o pior lugar onde você mora, né? É de onde ele veio. É o pior lugar, onde ninguém diz que viria alguma coisa boa de lá. Ele vem, né? E é nesse nível, né? E aqui me lembra isso, né? Porque Eliseu manda ele se lavar num rio. Caramba! Você vai falar, como que eu vou querer ficar ali, vou tomar banho nesse rio, um rio sujo desse jeito, eu vou querer usar esse rio pra ficar limpo, né? Como assim? Ele ficou muito irritado, ficou doido com isso. E foi embora. Ele foi embora irritado. Aí então no versículo 13 diz, né, que ele parou em um determinado lugar. Provavelmente ele parou perto do rio, né? Ele deve ter parado perto do rio, ficou olhando a imundície do rio, ficou olhando. Não é que era imundície, né? Não é imundície no sentido dos nossos rios imundos, né? É que a água não é transparente, né? A água não é transparente desse rio, né? E ele deve ter parado, ficado olhando. Quer que eu vá mergulhar nesse rio marrom? Quer que eu vá mergulhar nesse rio marrom? Como assim? Eu não tô nem vendo o que tem ali embaixo, não. E ele ficou ali olhando, indignado, parado. Aí diz que ele ficou meditando, parado em algum lugar. Aí diz que os empregados dele foram até ele. E os empregados dele aconselharam ele. E os empregados dele foram e falaram para Naamã: Naamã,
Você deseja muito isso, não deseja? Você quer muito isso. Se Eliseu tivesse te falado para você fazer uma coisa muito difícil, você não faria? Sua vontade não é tão grande de conseguir isso. O seu desejo não é tão grande de ser curado disso, de ser libertado disso, que você faria o que fosse mais difícil. Se ele falasse que você precisaria vender tudo para você conseguir isso, você não faria? Você não faria o que é mais difícil? Ele disse sim. Então por que você não faz o que é fácil? Por que o que é fácil agora e ele está te pedindo você não quer fazer? É tão simples. Mergulha. Mergulha 7 vezes. Uau, né? A gente lembra, né? Mergulho, né? A palavra batismo vem dessa palavra, mergulho. Batismo é mergulhar. Isso significa batismo, mergulhar. Batismo é mergulhar. Mergulhar em Cristo. Mergulhar no Espírito Santo. Isso é batismo, né? E aqui ele tinha que mergulhar 7 vezes. E os empregados dele falaram, por que você não vai se lavar? Vai que você fica curado. Se ele te falasse algo difícil, você ia fazer. Ele tá falando algo tão simples, por que você não faz? Só porque ele não foi ter contigo? Só porque não foi do jeito que você queria? Né? Naamã queria que acontecesse do jeito que ele queria, né? Igual ele falou, eu pensei que ele ia vir aqui, ia pôr a mão em mim, ia orar, né? Então não foi do jeito que ele queria, então não serve. Não é do jeito que você quer, não. É do jeito que Deus está falando que tem que ser. Então, do jeito que você imaginava, né? Se fosse ainda mais difícil, você não faria? Uma coisa tão simples, por que você não faz? Você veio disposto a dar tanto ouro, tanta prata, o que é pior, o que é mais difícil do que só dar 7 mergulhinhos na água. Você estava disposto a dar ouro, prata, roupas, você estava disposto a dar suas riquezas e não está disposto a mergulhar nele? Não está disposto a mergulhar no rio que ele mandou? Por quê, né? Uau! Mas Naamã queria do jeito dele, né? Naamã queria que acontecesse do jeito dele. Ele achava que tinha que ser daquele jeito e acabou. Mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer, né? Ainda que não tenha lógica nenhuma pra gente. Não tinha lógica nenhuma pra Naamã. Como que eu vou ficar limpo mergulhando nesse rio sujo? Se eu quisesse ficar limpo, eu mergulhava num rio transparente, não num rio que não dá nem pra ver o que tem lá embaixo. Então, ele foi convencido pelos empregados dele e ele mergulhou. Aí diz que ele foi, desceu e mergulhou a primeira vez. E ele levantou e nada. Aí diz que ele foi e mergulhou a segunda vez e levantou e nada. Mergulhou a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e nada. Aí diz que ele mergulhou a 7ª vez e quando ele levantou, ele estava curado. Diz que ele não só estava curado, mas que a pele dele era tão firme e tão sadia como a pele de uma criança. Uau! Ele não voltou a ser o que era antes. Ele foi melhorado. Caramba! Naamã foi melhorado. Ele não foi só curado. Ele foi aperfeiçoado, foi melhorado. Uau! E é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que através da obediência nós somos aperfeiçoados. Caramba! E ele foi. E então diz no versículo 15 que quando ele viu que ele foi curado, ele voltou para agradecer. Caramba! Uau! A gente vai ver isso no Novo Testamento também, né? Jesus cura ali 10 leprosos, né? E só um volta para agradecer. E é o samaritano. Os israelitas não voltam, não. Os judeus não voltam, não. É o samaritano que volta para agradecer. Uau! E no Novo Testamento, né? Até achei aqui, ó. Lucas 4:27, né? Jesus fala sobre isso. Jesus fala, caramba! No tempo de Eliseu, haviam muitos leprosos. A gente lembra que tinham 4 leprosos que a gente estudou na aula passada, né? Que foram lá no acampamento sírio. E Jesus fala isso. No tempo de Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Muitos leprosos. Porém, o único leproso que foi curado
foi um sírio. Não foi um israelita. Foi um sírio. É a mesma coisa da viúva, né? Haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Mas a viúva que foi escolhida para alimentar Elias foi uma viúva estrangeira, lá da Síria. Caramba! Então aqui, Naamã voltou. Naamã voltou e foi lá agradecer a Eliseu. Quantas vezes a gente volta para agradecer a Deus, né? Às vezes a gente quer tanto o nosso milagre, e a gente serve a Deus lindamente até receber nosso milagre, né? A gente faz jejum, faz oração, nossa, a gente vai todo dia, se esforça tudo que der, né? Faz tudo que a gente pode até receber o nosso milagre. Depois que a gente recebe o nosso milagre, a gente não volta mais. E eu não tô falando de igreja, lugar físico, templo religioso. Não, eu tô falando de presença. Porque Deus não está só naquele templo religioso aos domingos 2 horas por dia quando todo mundo se reúne, não. Deus está com a gente 24 horas por dia, né? É para estar, né? O Espírito Santo é para estar com a gente 24 horas por dia. Se realmente a gente for cristão, né? Ele fica com a gente 24 horas por dia. E caramba. E quando a gente recebe aquilo que a gente tanto quer, né? Às vezes no fervor a gente faz campanha, faz um monte de coisa, né? Até receber. A gente recebeu. Ah, mas eu não tenho mais tempo para orar. Ah, mas eu não tenho mais tempo para fazer tal coisa. Ah, mas eu não tenho mais tempo para Deus. E a gente não volta e agradece, né? E ele voltou e agradeceu. E diz que ele estava tão feliz, mas tão feliz, que quando ele chegou lá, ele se colocou diante de Eliseu. E ele falou: agora eu sei que não existe Deus neste mundo, senão o Deus de Israel. Não há outro. Caramba! Um sírio se convenceu disso. E o povo que era de Deus não se convencia. Estava adorando Baal. E um sírio se convenceu. E o cara falou: agora eu sei, não existe outro Deus neste mundo, a não ser o Deus de Israel. Então, por isso eu te peço, aceita a minha bênção, né? Aceita o meu presente, ele tá falando. Então, Eliseu falou: olha, eu juro por Deus, o Deus em que a presença eu estou, na presença que eu estou, né? O Deus possível, eu juro por ele, que eu não vou aceitar nem seu ouro, nem sua riqueza, nem sua prata, nem suas roupas. Eu não vou aceitar nada. E ele ficou insistindo. Naamã falou: por favor, aceita. Eu quero que você aceite essa bênção. Eliseu falou: não, eu não quero ouro, prata, não quero nada. Uau, o que de graça eu recebi, de graça eu estou dando. Não quero nada. Então, no versículo 17, Naamã então falou: já que você não quer aceitar o meu presente, já que você não quer aceitar meu ouro, minha prata, minhas roupas, já que você não quer aceitar, deixe então que eu leve um pouco da terra deste lugar. Deixe que eu coloque, né, sobre 2 mulas, né, terra, a areia desse lugar, né, coloque em um recipiente ali, e para 2 mulas carregarem as terras deste lugar. Porque de agora em diante, eu só vou oferecer sacrifícios para esse Deus. Eu não ofereço mais sacrifício para nenhum outro. O que acontece? Nessa época, eles entendiam que você só podia oferecer sacrifícios àquele Deus na terra dele. Tá? Então, o Deus é de Israel, eu só posso oferecer sacrifícios na terra de Israel. Né? O Deus é de Ecrom, eu tenho que ir lá para Ecrom para oferecer sacrifícios para ele. Não posso oferecer sacrifícios em outros lugares. Então eu tenho que ir na terra do Deus onde ele está, né? E por isso que ele fala que ele vai levar a terra. Então ele queria levar a terra para quando ele for oferecer sacrifícios, ele colocar a terra no chão para ele estar na terra onde aquele Deus está e oferecer sacrifício para aquele Deus daquela terra. É nesse sentido. Então, quando ele fosse oferecer sacrifício, ia ser o sacrifício direcionado para o Deus daquela terra. Então, para o Deus de Israel.
É por isso que ele pediu a terra. Aí no versículo 18, diz que ele fala uma coisa assim. Mas tem uma coisa. Eu quero pedir perdão para esse Deus. Naaman fala. Porque o rei da Síria, ele vai me obrigar a ir com ele a adorar o Deus Rimon. E lá no templo de Rimon, adorar Rimon. E eu vou ter que ir. Porque ele é o meu chefe, ele manda em mim. Se eu não for, eu vou ser morto. Então eu vou ter que ir com ele para adorar o Deus Rimon, né? Eu vou ter que adorar ele ali também. Mas eu peço que Deus me perdoe por isso, porque eu vou ter que ir. Aí no versículo 19 diz que Eliseu não responde isso. Eliseu deixa entre ele e Deus. Entre Deus e ele. Ele não responde isso. Ele só fala para ele, vai em paz, vai tranquilo, né? E então foi. O homem foi indo embora. Aí diz que quando Naaman já estava longe, Eliseu foi para dentro da casa, ficou tranquilo dentro da sua casa. Aí Gease, o servo de Eliseu, começou a coçar a mão dele, querendo dinheiro. Aí ele começou a pensar, ai, esse homem veio com tantas riquezas, ele queria dar tanto para o meu senhor e ele não quis. Nossa, ele curou esse homem e não cobrou nada. Ai, não, eu não vou deixar isso quieto. Eu vou cobrar lá alguma coisa. Eu vou pegar nem que seja um pouquinho. E ele pensou assim, Gease. Então diz no versículo 20 isso. Gease, o servo de Eliseu, disse, eis que meu senhor poupou a este sírio Naaman, não recebendo da sua mão coisa alguma do que ele trazia. Porém, eu juro por Deus que eu vou correr atrás dele e eu vou pegar alguma coisa. A impressão que eu tenho é que Gease achou que isso não era pecado porque era um sírio. Ele achou assim, é um sírio, ele já fez tanto mal pra gente, ele já matou tantos dos nossos, ele é nosso inimigo. E como assim ele não pegou nada? Então Deus não vai se incomodar se eu pegar um pouco de dinheiro dele. Ele é meu inimigo. Deus não vai se incomodar, né? Mas não era o momento de receber presentes. Caramba. E Eliseu recebia presente. A gente lembra, né? Eliseu recebeu ali 20 pães de presente na aula retrasada, né? Ele recebia presente. Mas não era o momento de receber presente. Isso daqui deveria ser feito de graça, para que o povo sírio entendesse que aquele Deus cura de graça. Aquele Deus não é comprado. E era isso o intuito, né? Você não pode comprar Deus, né? A gente não pode fazer campanha para comprar Deus. Quando a gente faz uma campanha, um jejum, né? É para nos fortalecer, né? Quando a gente ora, né? A oração nos transforma. A gente não consegue transformar Deus, a gente não consegue, né, convencer Deus de nada, né? É claro que às vezes a gente consegue acalmar a ira de Deus, é claro que sim, né? Mas a gente não consegue comprar Deus, né? Eu não consigo fazer jejum para comprar Deus. Eu não consigo fazer campanha para comprar Deus, né? Não. Tanto que campanha, assim, desses negócios de comprar coisa, assim, eu não faço, porque eu não concordo com isso. A última campanha que a gente fez foi a campanha de fortalecimento espiritual, né? Que era uma campanha pra gente se fortalecer espiritualmente, para Deus nos fortalecer, né? Mas agora campanha de ganhar carro, campanha de dinheiro, campanha de aumentar salário, né? Você não compra Deus, né? E eles tinham que entender isso. Esse Deus você não compra. Né? As nações pagãs, elas entendiam que os deuses delas eram comprados, você podia forçar o seu Deus a alguma coisa. Essas nações entendiam isso. Hoje, a igreja romana, né, a igreja católica, ela tem um costume que vem disso, dessas nações pagãs. Por exemplo, tem um santo que é um santo do namoro, eu esqueci o nome. Tem um santo lá que é santo do namoro. Aí, por exemplo, existe uma simpatia católica lá, que você coloca o santo de ponta cabeça na água, um negócio assim, né? Santo Antônio, a Maria acabou de me lembrar, obrigada, Maria. Santo Antônio, o santo casamenteiro, isso mesmo.
E lá, né, eu falo isso porque minha mãe era católica, né? Minha mãe se diz ainda hoje católica não praticante. Eu nunca vi isso, uma pessoa não ser praticante, né? Ou você pratica ou você não é, né? Como você cristã não praticante, né? Ou eu sou cristã, eu não sou. Então, tinha esse negócio, né? Eu cresci com isso daí, né? Eu cresci com esse negócio e eu lembro disso, né? Aí tem a água, né? Aí pega um santo, você afunda o santo na água de ponta cabeça e você deixa ele lá até ele arrumar um namorado pra você. Aí você tira ele volta a respirar, entende? E você ficava forçando desse jeito, né? E as nações pagãs entendiam isso. As nações pagãs entendiam que você podia forçar Deus a te dar alguma coisa. Você podia forçar, né? Você ia lá, forçava ele a te dar alguma coisa, né? Então, Eliseu certamente, né, queria mostrar que Deus não é comprado. Você não compra Deus. Deus faz o que ele quer, com quem ele quer, do jeito que ele quer. Né? Não era do jeito que Naamã queria, era do jeito que Deus quer e acabou. Né? Aquela coisa, Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e Deus endurece o coração de quem ele quer endurecer. E era isso que esse povo precisava entender, né? E Geazi não se ligou. Geazi não entendeu. Geazi olhou com os olhos da razão deste mundo. E Geazi pensou, né? Ele já fez tanto mal pra gente. Deus não vai achar ruim se eu for ruim com ele também. Ele foi ruim com a gente, né? Vou pagar o mal com o mal, né? Eu vou cobrar dele alguma coisinha, né? Mesmo que Deus falou para não cobrar, eu vou cobrar. Deus não vai achar ruim, né? Mas Deus acha ruim sim. Então Geazi foi lá correndo atrás de Naamã. Correu. Aí Naamã olhou para trás e viu Geazi vindo correndo. Aí Naamã mandou parar os carros, tudo. E Naamã desceu do carro e falou para Geazi: Geazi, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Então ele falou: não, tá tudo bem. Geazi respondeu: não, tá tudo bem. É que o meu senhor, ainda mentiu em nome de Eliseu, né? É que o meu senhor, o Eliseu, né, me mandou vir dizer o seguinte: que agora vieram de repente 2 profetas lá na casa dele. Olha que mentira, né? Uma mentira do caramba. Chegaram 2 profetas agora lá e ele falou se você não podia dar então, já que chegou esses 2 profetas agora lá, se você não podia dar 1 talento de prata, né? Ele tá achando que é pouco aquilo que ele tá pedindo, né? Só 1 talento de prata, né? Ele foi com tantos talentos de prata, nem lembro quantos talentos ele levou, mas ele foi com tantos talentos de prata, né? É só um talento de prata, né? Então, ele tá pedindo 1 talento de prata e só 2 roupinhas, né? Você trouxe 10 roupas, né? Só 2 roupas que o meu senhor quer, né? Deixa eu ver quantos talentos de prata ele levou, eu não lembro. Eu acabei de ler ali em cima, mas pra eu não mexer aqui em cima, deixa eu ver aqui. Do tanto que ele levou, quanto ele queria. Agora eu fiquei curiosa. Deixa eu ver. 2, 6, 5. Ele levou 10 talentos de prata. Ó, então ele levou 10 talentos de prata. Aí Geazi chega lá pra ele, né? Eu quero 1 talentinho só. Não é muita coisa que eu tô cobrando de você, não, né? Você trouxe 10 talentos, só quero 1, né? Que pecado que é isso? É só 1 talento que eu quero. Você queria dar 10, só quero 1. Deus falou que era de graça, mas eu só quero 1. Então é um pecadinho, não tem problema, né, pra Deus. Então ele foi e pediu 1 talento de prata e 2 roupas, né? Se levou 10 roupas, só 2 roupinhas, não tem problema não. Então, né, o cara, né, eu coloquei, disse na mão, tá certo. Eu tava tentando ver aqui, tava escrito, eu pensei que tava escrito errado, mas tá escrito certo. No versículo 23, diz que Naamã foi e falou pra Geazi: Geazi, então por que você não leva 2? Não leva 1 talento, não, leva 2. Pelo menos 2, eu trouxe 10 talentos, pelo menos 2. Então, já que você precisa de 1 talento, toma 2 aqui. E ele foi e falou: tá bom, eu vou levar 2 talentos. Então, ele foi e pegou 2 talentos e pegou 2 mudas de roupas e levou. Aí diz, né, que Naamã falou: olha, eu vou mandar com você 2 dos meus empregados para te ajudar a levar. Você vê que era muito peso, era coisa que era pesada. Teve que 2 empregados de Naamã ajudar a levar. Aí foram 2 empregados de Naamã ajudar a levar as coisas que Geazi havia pedido. E eles foram indo lá, voltando para a casa de Eliseu.
Quando eles estavam chegando perto da casa de Eliseu, Geazi mandou eles pararem, pegou os 2 sacos e levou escondido para dentro da casa de Eliseu. E mandou os 2 ir embora, os 2 empregados de Naamã. Aí nisso, tô até falando baixo, né? Parece que Naamã que Eliseu tá aqui para escutar, né? Aí então, né, diz que ele, depois disso, de ter guardado lá os 2 sacos lá, ele foi ficar de pé na frente de Eliseu na maior cara lavada, né? Aí depois de tudo isso que ele fez, ele entrou na casa de novo, ficou de pé assim diante de Eliseu, na maior cara de pau. E Eliseu foi e olhou para ele e falou: onde que você estava, Geazi? Para onde você foi? E Geazi falou: não, eu não fui para lugar nenhum, eu não saí daqui. E Eliseu falou: ah, Geazi, eu sei o que você fez. O meu espírito esteve contigo. Né? Quando ele diz o meu espírito esteve contigo, não é que o espírito dele saiu e foi lá ver o que Geazi estava fazendo. Não, o espírito que está com Eliseu, né? O espírito que está ali, que fala com Eliseu, o Espírito Santo de Deus, foi lá com Geazi. O Espírito Santo de Deus, que é o espírito que fala com Eliseu, viu o que Geazi fez. E é isso que Eliseu está falando. O meu espírito viu você. Viu quando você foi lá com aquele homem, quando ele desceu do carro, quando ele foi falar com você. Não era o momento de receber presentes, Geazi. Não era a hora de receber dinheiro. Não era a hora de receber roupa, Geazi. Não era a hora de receber plantação de uva, Geazi. Não era a hora de receber plantação de azeitona. Não era a hora de receber ovelha e nem gado. E nem servos e nem servas. Você não tinha que ter recebido nada, Geazi. Porque não era a hora. Era para ter sido de graça. Porque Deus falou que era de graça. Caramba. Então no versículo 27 vem a sentença de Geazi. E Eliseu fala: por causa disso, Geazi. Porque você cobrou o que Deus não mandou cobrar. Por causa disso, a lepra que estava nele, agora estará em você. E os seus descendentes vão ter lepra para sempre, Geazi. Aí diz que quando Geazi saiu da casa de Eliseu, ele estava com lepra. E a pele dele ficou branca como a neve. Então, ele teve que ficar afastado da cidade. A gente vai ver mais pra frente que havia um lugar onde ficavam os doentes, né? Então, as pessoas que tinham lepra ficavam nesse lugar. E ele foi para esse lugar. E ele não pôde nem usufruir da prata e da roupa que ele pegou. Não pôde nem usufruir. Caramba, né? Então, amém, gente. Glória a Deus. Amém. Amanhã a gente vai, então, falar sobre o reino da Síria, né? A gente vai começar a ver a queda do reino da descendência de Acabe, né? Amanhã a gente vai ver que o rei da Síria vai cair, vai entrar um outro rei na Síria, que Deus já havia falado, Hazael, né? Só que a gente vai ver algo ali que vai acontecer com Eliseu. Eliseu vai chorar diante desse homem, porque Eliseu vai ver as crueldades que esse homem vai fazer com o povo de Israel, né? E a gente vai ver isso, tá? E também a gente vai ver o fim da história de Josafá, tá? Então, amém. A gente já tá terminando a história de Josafá e a gente já tá terminando aí o período da descendência aí de Acabe. Glória a Deus. Amém. A gente tá encaminhando aí, daqui a pouco a gente entra aí no profeta Amós aí. Glória a Deus. Amém. A gente tá indo com a graça de Deus. Amém. Aos pouquinhos a gente vai chegar lá, com a graça de Deus, amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, enquanto isso eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom, gente? Deus abençoe a todos, um bom descanso, uma boa noite e até amanhã com a graça de Deus, amém, amém. No Meet, gente, vocês têm alguma dúvida? Ih, travou aqui, peraí só um instante, gente, que travou.